Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito das seguintes questões. O Bitcoin vai se beneficiar dessa quebradeira dos bancos norte-americanos? Será que é hora de comprar Bitcoin? E será que o Bitcoin é o culpado disso tudo que está acontecendo? Muita gente está com dúvida, principalmente porque o Bitcoin, após essa quebradeira de bancos regionais norte-americanos, disparou mais de 20%. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Bitcoin, nesse ano, vem acumulando uma alta bem expressiva, acumulando 42% de alta desde janeiro de 2023. Só que especialmente após o anúncio da quebra do Banco do Vale do Silício, ou Silicon Valley Bank, olha aqui a disparada que teve, mais de 20%, chegando a romper a casa dos 24 mil dólares, que era considerado uma resistência pelo mercado, gerando algumas dúvidas sobre esse movimento bastante atípico, principalmente nesses últimos meses com Bitcoin. Vale ressaltar para sua segurança que já houve o anúncio dos principais bancos digitais aqui no país, informando que não possuem qualquer exposição ao SVB, ao Banco do Vale do Silício. Portanto, Nubank, C6, Inter, Neon, Age e Original estariam livres desse abacaxi aqui. Contudo, muito embora as fintechs brasileiras estejam aparentemente imunes aos efeitos dessa quebradeira dos bancos norte-americanos, os bancos norte-americanos em si vêm sofrendo bastante. O mercado já está precificando todo esse risco no sistema financeiro dos Estados Unidos. O Wells Fargo é praticamente a única estoque da minha carteira que está negativa, denotando como o mercado está pessimista com bancões nos Estados Unidos. Não bastasse a falência do SVB, as autoridades dos Estados Unidos anunciaram em seguida a falência do Signature Bank. E isso aqui abalou muito os mercados. Por quê? Porque o Signature Bank é um dos principais bancos dentro do mercado de criptomoedas. Só para você ter uma ideia, a própria Coinbase, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, a maior dos Estados Unidos, chegou a dizer que tinha um saldo de 240 milhões de dólares nesse banco. A Paxos, por exemplo, disse que tinha aproximadamente 250 milhões de dólares no Signature. Então tudo isso preocupou muito o mercado. Apesar disso, de novo, Bitcoin disparou 20%, sendo a maior alta no ano, gerando ainda mais dúvida do que está acontecendo, e já tem gente dizendo que a quebradeira dos bancos dos Estados Unidos tem como causa comum as criptomoedas. Essa aqui teria sido a fala do Barney Frank, ex-congressista americano, dizendo que um fator comum que está causando quebra em alguns bancos norte-americanos são as criptomoedas. É curioso ele falar isso, afinal em 2008 não tínhamos as criptomoedas e mesmo assim houve a quebra do Lehman Brothers. Mas enfim, segundo a tese dele, as moedas digitais são um novo elemento em nosso sistema, um elemento novo e desestabilizador. Ou seja, na visão dele, deve ser na visão de muitos, as criptomoedas estão desestabilizando o sistema financeiro. Me parece um tanto quanto óbvio que, na visão desses banqueiros, a retirada de dinheiro, de valores do sistema financeiro tradicional para as criptomoedas gera uma menor liquidez para esses bancos tradicionais, e aí teria sido isso a causa de quebra do Signature, por exemplo, ou do próprio SVB. Quando na verdade a gente sabe que a causa, isso existe um certo consenso, é justamente a alta dos juros que o Fed vem aplicando. A gente sabe que a quebra do SVB foi uma corrida bancária decorrente de rumores de que esse banco faliria, já que ele foi obrigado a realizar prejuízos por conta dos treasuries americanos que se desvalorizaram muito porque o SVB tinha uma grande reserva de títulos americanos quando a Fed Funds Rate estava zerada. Aí esses títulos se desvalorizaram quando a Fed Funds Rate acabou subindo bastante, chegando a 4,5%. E esse é um cenário que está pegando todos os bancos norte-americanos e o Fed está precisando agir. O Bitcoin ainda continua subindo, mesmo tendo rompido aqui os 24 mil dólares. Você percebe que aqui no Bitcoin Futuro ele continua subindo um pouquinho, diminuiu seu volume, mas continua subindo. Nesse exato momento, o Bitcoin, dentro aqui do gráfico diário, está com essas duas barras, com esses dois candles de força, demonstrando um volume comprador muito grande, demonstrando um interesse alto de diversos investidores na criptomoeda nesse momento. O Ethereum segue o mesmo movimento, mas já começa a demonstrar um pouquinho de fraqueza, mas o que importa de fato é o Bitcoin, que é a principal criptomoeda e que acaba sendo até mesmo um termômetro do mercado
mercado cripto, tal como se fosse um índice de mercado. E aí, diante desse cenário, temos 3 teses a respeito dessa alta do Bitcoin e se ele seria a causa dessa quebradeira. Sobre a causa da quebradeira, nós sabemos que é o ciclo de alta dos juros, não há como negar. A narrativa de alguns banqueiros é justamente para defender seus próprios interesses. Agora, a alta forte do Bitcoin tem 3 teses aqui defendidas pelo mercado. A primeira tese seria um otimismo dos investidores com o socorro anunciado aos bancos norte-americanos pelo Federal Reserve, que é o Fed, anunciando ali um financiamento adicional às instituições depositárias por meio do novo programa de financiamento a prazo do banco, que basicamente será um oferecimento de empréstimos com vencimento de até 1 ano a bancos, associações de poupança, uniões de crédito e outras que comprometem as treasuries americanas, aliviando bancos que enfrentam problemas de liquidez porque tem boa parte do caixa em títulos de longo prazo. Ora, como estamos num ciclo de aperto monetário, grande parte do caixa dos bancos estão travados em títulos públicos e essa falta de liquidez tem gerado essa quebradeira. E aí, como esse socorro do Fed atinge imediatamente de forma positiva o Silvergate e também o Signature, bem como o SVB, tudo isso geraria um otimismo no mercado cripto, segundo essa tese. Assim, em resumo, a alta das criptomoedas, portanto, seria uma reação normal à percepção de que os Estados Unidos não terão uma crise com os bancos regionais. Além disso, diante desse socorro, surge agora uma onda especulativa dizendo que o Fed não irá realizar novos aumentos na Fed Funds Rate, findando ou pelo menos segurando um pouco esse aperto monetário, ou seja, podendo gerar um pouco de aumento de liquidez no mercado, o que acaba deixando investidores ou especuladores otimistas. Por outro lado, temos uma outra tese que, na minha visão particular, claro que você pode discordar, é a mais razoável, no sentido de que, com a quebra desses bancos regionais e essa desconfiança enorme no sistema financeiro dos Estados Unidos, como já aconteceu no passado, em 2008, os investidores estão buscando o Bitcoin, que acabou disparando 20%, como uma reserva de valor, como uma fuga do sistema tradicional que em diversos momentos se mostrou frágil e bastante instável. Dessa forma, o Bitcoin, sim, a sua alta poderia estar beneficiada pela quebradeira generalizada desses bancos regionais, porque é um raciocínio muito simples. Se deixar dinheiro parado no sistema tradicional, eu não estou tendo nenhuma segurança, eles podem simplesmente quebrar, e considerando que pelo sistema de reservas fracionárias ou depósitos compulsórios, os bancos podem criar dinheiro do nada, tornando a moeda fiduciária extremamente inflacionável, ao passo que o Bitcoin, por exemplo, possui um mecanismo de escassez no número de bitcoins a serem minerados, isso gera um giro normal. Se algo está dando errado, é comum que os investidores fujam desse local que está dando errado e partam para algo que pode dar certo. A gente sabe que o Bitcoin foi criado com essa proposta justamente de suprir e corrigir as falhas do sistema financeiro tradicional que quebrou em 2008. E foi justamente quando o Bitcoin acabou surgindo como uma resposta a essa crise financeira global. A gente sabe que com o cenário de quebradeira dos bancos, vai haver de novo um cenário de redução de taxa de juros, de impressão de dinheiro descontrolada, inflação, liquidez excessiva no mercado no geral, gerando um temor nos investidores mais cautelosos, e para fugir desse cenário, eles vão provavelmente aplicar em Bitcoin. Ainda há uma terceira tese que eu considero bem fantasiosa, que seria o fato de que o Bitcoin já teria chegado numa região gráfica que se chama suporte, que seria essa região aqui, sustentada por uma média móvel, mas isso aqui, esquece que isso aqui é pura fantasia, principalmente para o médio e longo prazo, portanto, sou adepto da segunda tese. E aí muita gente se pergunta, bom, diante desse cenário, então chegou a hora de comprar Bitcoin, né? Pois bem, um indicador que eu gosto de utilizar para avaliar se está ou não num bom momento de comprar Bitcoin é o índice de medo e ganância. Veja que atualmente ele está no 56, pendendo mais para o verdinho, ou seja, as pessoas estão mais otimistas, ou seja, um pouquinho mais gananciosas com Bitcoin. Aqui é uma região que ainda é possível comprar Bitcoin, mas não com o mesmo volume que você comprava quando estava aqui no extremo medo e quando ninguém queria comprar quando estava ali nos $17 mil, por exemplo. Então, nesses momentos em que todo mundo está otimista, você reduz os seus aportes. Se antes aqui, no vermelhinho, quando todo mundo estava desesperado, você aportava
5 mil por mês em Bitcoin, agora quando começa a ficar verdinho, todo mundo otimista, você reduz pela metade o aporte, vai para 2.000, 2.500 e assim você vai fazendo uma alocação inteligente ao longo do tempo. Veja que aqui deixa muito claro o que significa essas posições aqui desse índice. De 0 a 24, medo extremo, melhor momento de aportar em Bitcoin. De 25 a 29, há um medo, que é essa região aqui mais ou menos, também dá para aportar muito bem. Agora, saiu dos 50 para os 74, já começa a ter uma região de ganância. Acima de 75, eu paro quase completamente, ou então começa a aportar no máximo uns R$500 só para ter a regularidade de aportes no Bitcoin. Então, respondendo a sua pergunta, a verdade é que quase sempre é momento de comprar alguma coisa em Bitcoin, mas tomar cuidado para não aportar muito quando o Bitcoin estiver nessa região. Então, se o Bitcoin realmente começar a subir muito por conta dessa especulação de quebradeira nos bancos regionais norte-americanos, e aí esse índice chegar aqui acima de 75, eu reduziria os aportes ou até mesmo cessaria temporariamente, porque a chance de despencar a cotação do Bitcoin será muito maior do que subir. Isso aqui é mera análise de probabilidade. E vale ressaltar que a respeito do Bitcoin, muita gente pode pensar que eu estou sendo apenas oportunista por conta dessa alta, mas isso não é verdade. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu invisto em Bitcoin desde sempre, tenho inclusive posição em Bitcoin aqui na minha carteira do Investidor 10. Muita gente ainda não sabe como aplicar em Bitcoin com segurança. Vou mostrar como eu faço. Eu utilizo a corretora Binance, não tem nenhuma parceria, só utilizo mesmo porque para mim a corretora é o que menos importa. Por quê? No caso das criptomoedas, porque eu não deixo o meu dinheiro custodiado na corretora. O que eu faço? Então, por exemplo, veja que aqui dentro da corretora eu não tenho nada, $28, só um remanescentezinho que acaba sobrando aqui. Por quê? Porque eu só uso para fazer aquisições. Eu faço a aquisição do Bitcoin e retiro quase que imediatamente, ou deixo por um tempo para acumular um pouquinho mais de capital para depois fazer a transferência, mas eu deixo por muito pouco tempo na corretora. E aí eu faço as compras de uma maneira muito simples, eu venho aqui em Trade, Spot, e aqui embaixo eu posso fazer a compra. Então, por exemplo, eu posso fazer ordem a mercado e colocar no máximo aqui, ó, comprar Bitcoin. É que eu não tenho nada, por isso que a ordem não saiu. Depois disso, eu simplesmente faço a transferência para uma wallet. E eu vou te mostrar aqui uma wallet só de exemplo. Aqui é uma das carteiras de Bitcoin que eu tenho dentro da Exodus. Aqui são $5.564, 0,22 Bitcoin. Você clicando aqui em enviar, você cola o endereço lá da Binance para enviar para a Binance. Por exemplo, se você quiser negociar o Bitcoin, vender. Agora, aqui você recebe o Bitcoin copiando esse endereço e colocando lá na Binance para fazer a transferência. Tudo ocorre muito rápido hoje em dia. Ah, Luan, então chegou a hora de eu parar de comprar ações, estoques, renda fixa e comprar tudo em Bitcoin? Claro que não. Muita gente me interpreta errado. O importante é a diversificação. A depender do momento, você aporta mais uma classe de ativo do que em outra. Então, por exemplo, no momento de juros elevados, você aporta mais ou menos em renda variável? Mais. Por quê? Porque a renda variável está muito depreciada porque todo mundo foi para a renda fixa. No momento de juros baixos na economia, você aporta mais ou menos na renda variável? Menos. Porque a renda variável provavelmente vai estar sobreprecificada. Em momentos como esse, de bancos dos Estados Unidos quebrando, você aporta mais ou menos em Bitcoin? Mais, mas cuidado com aquele indicador do medo e ganância que eu comentei aqui com vocês. Veja que dentro da minha carteira, cripto continuará sendo a menor parte, enquanto ainda tivermos empresas trabalhando, uma economia relativamente livre como é a nossa brasileira, ou seja, um mínimo de estabilidade, liberdade e respeito à propriedade privada. Caso tudo isso comece a acabar e encaminhemos, por exemplo, para uma economia completamente destruída como a Argentina, o que eu acho improvável, mas devemos considerar todos os cenários possíveis, aí sim eu vou ter uma exposição muito maior em Bitcoin. O Bitcoin, então, ele é uma fuga, ele é uma reserva, ele é um refúgio, não é algo que você vai ter em grande quantidade em tempos de normalidade. Ao menos esta é a minha visão, não sei qual é a sua, deixa aqui nos comentários. E se quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas das nossas carteiras, você recebe até mesmo aulas de avaliação se vale a pena ou não investir em franquia, como por exemplo nesse caso uma franquia de café, como vender puts na prática pelo BTG, a nossa carteira do 0 ao 100 mil, como investir no exterior, como fazer a gestão de risco da sua carteira, como escolher small caps, como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos e por outros métodos de valuation, indicadores de análise fundamentalista, o indicador do Peter Lynch, mais de 30 aulas acumuladas e também lives semanais aos sábados onde você pode tirar suas dúvidas comigo, entender o que está acontecendo no mercado e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito dessa alta forte
e recente no Bitcoin com esses eventos que estão abalando os mercados. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mira Invest. Até o próximo vídeo. Fui!